Olá, queridos amados irmãos, graça e paz. Hoje, terça-feira, dia 14 de julho de 2026, nós então temos a oportunidade de poder meditar e rezar com o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24, que nos narra assim. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a podermos então refletir a dosagem da nossa fé, a quantidade de fé que nós depositamos nas pessoas, em coisas, em situações. Como está a nossa vida de fé? Qual a quantidade da nossa fé? É a reflexão que hoje o Evangelho traz para nós. Nós ouvimos claramente Jesus então dizendo, a questão de 3 cidades aqui que foram chamadas a atenção pela falta de fé. Nós temos então Corazim, nós temos então Betsaida e nós temos Cafarnaum. Amados irmãos e irmãs, olhando então para essas 3 cidades, nós vamos então trazendo isso para o nosso dia, perceber que não somente cidades, mas uma multidão de pessoas que também não têm fé. Mesmo diante da ação de Deus, do mover de Deus agindo no meio do seu povo, pessoas sem fé. Por quê? Estão depositando a sua confiança em coisas materiais, no poder, na ganância, nos prazeres que o mundo oferece, enfim, em tantos lugares, menos em Deus. E assim então, é claro que as pessoas vão se perdendo e a cada vez mais nós vamos então observando que nos relacionamentos, nas atitudes das pessoas, situações de violência, de morte, de dor, de sofrimento, mas tudo isso não por castigo, punição de Deus, mas pela falta de fé, porque os seres humanos, infelizmente, homens e mulheres, estão se afastando de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, que é Ele que dá sentido à nossa existência, é Ele que dá, então, ali para nós, um embasamento, de valores, de atitudes, para que nós possamos percorrer o caminho correto enquanto seres humanos. E as pessoas se afastando desse caminho, a consequência é dor, é sofrimento, é o que nós temos visto por aí. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então rever as nossas atitudes, nossos conceitos, que nós possamos olhar para a nossa vida de fé. Nós temos confiado em Deus? Muitas pessoas têm confiado em seres humanos, naquilo que o mundo oferece, nas jogatinas, nos prazeres do mundo, e a consequência disso vão ali trazendo isso para Deus, ou seja, vão colocando isso no lugar de Deus, dizendo, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. E não é isso, Nós nos afastamos deles porque a fé que nós então deveríamos ter, ela está cada vez mais esvaindo na nossa vida, se esvaziando do ser humano. E aí, então, nós temos dor, sofrimento e tudo isso que nós temos percebido nos dias de hoje. Que nós possamos, então, rever os nossos conceitos e principalmente em quem nós temos depositado a nossa confiança. Porque fé todos nós temos, mas nós precisamos de ter uma fé naquele que não falha, naquele que é fiel. E esse somente Deus. Que Deus então nos dê força, ânimo e coragem, que sejamos pessoas de fé. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.